Olá, tudo bom com você? Nós, do programa Iluminando Consciências, Espiritismo em Foco, esperamos que você esteja muito bem. Esperamos que o nosso programa traga para você ensinamentos que façam com que a sua percepção da vida e da vida após a morte do corpo físico seja uma percepção diferente, mais tranquila, mais calma. Mas eu gostaria de te perguntar uma coisa. Você tem medo de quê? Todos nós, em dado momento, temos medo de alguma coisa. Mas um filósofo já disse que o medo, ele destrói as nossas fantasias. E realmente, quando o medo se apossa de nós, com certeza ele nos paralisa. E é sobre esse tema, os nossos medos, que nós vamos estar falando no nosso programa de hoje. E quem vai estar abordando esse tema é a Érica Marta. Ela é maravilhosa, é uma pessoa muito conhecedora desses aspectos, porque ela é psicóloga. Então ela vai trazer para a gente uma visão espiritual, mas também uma visão atrelada à psicologia, a tudo aquilo que o medo pode fazer conosco. Será que realmente ele nos paralisa? Vamos saber um pouco? Então vamos ouvir a Érica Marta. Mas eu gostaria de dizer a você, não termina só o nosso programa após a palestra da Érica. Não, ele continua. Ele tem o Pense Nisso, ele traz pra gente as dicas de livro, e aí nós vamos, até o finalzinho do programa, ouvir tudo, partilhar dos ensinamentos que o Iluminando Consciências, Espiritismo em Foco traz. Espero que você vá até o final. E espero que depois desse programa, depois dos ensinamentos da Érica, realmente nós estejamos melhores, muito mais dispostos e resolutos naquilo que nós precisamos enfrentar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Vamos lá? Aproveita o programa de hoje. Olá, espero que todos estejam bem, estejam em paz. Bom, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o medo, as suas dificuldades, e o que a gente pode fazer para lidar com essa emoção, né? Então a gente sabe, né, através da ciência, através também dos estudos psicológicos da benfeitora Joana de Ângeles, que o medo é uma resposta de alerta do organismo, né? Então, a essa resposta de alerta, o nosso corpo biológico ele vai responder também com sinais fisiológicos. Só que do ponto de vista psicológico, o medo, ele vai trazer consequências muito severas se a gente não consegue lidar com ele. É bem verdade que essa emoção de medo, que é uma emoção básica, ela nos ajudou a evoluir na raça humana, né? Então nós contamos com essa emoção para nos proteger, inclusive dos perigos e das ameaças. Então o medo, em certa medida, ele é protetor. A partir do momento que nós ponderamos uma tomada de ação, a partir do momento em que nós também refletimos acerca dos riscos de uma determinada ação, esse medo, ele termina sendo para nós um protetor. No entanto, quando esse medo está exacerbado, e o que a gente está querendo dizer com isso? Quando esse medo começa a prejudicar as nossas atividades cotidianas, as nossas atividades diárias, então ele termina prejudicando a nossa existência. E é importante porque se esse medo se extrapola, ele começa a ser um causador de grande sofrimento. E para também a gente poder se apropriar disso, é preciso que a gente racionalize qual é a função daquele medo na minha vida e naquele momento. Preciso que a gente pare para pensar qual é a função dessa emoção, o que ela está querendo me comunicar. Ela está querendo me comunicar algo no sentido protetivo ou ela está querendo me comunicar algo extremamente ameaçador e, no entanto, quando a gente se depara com uma realidade concreta, não é bem aquilo que a gente imaginava. Então é importante a gente estar atento às diferentes manifestações desse medo, como que ele se dá na nossa existência, quais são as características que ele assume na nossa vida.
E o primeiro passo para a gente poder lidar com essa dificuldade é tomar consciência. É a gente compreender esse medo na nossa vida. Onde ele se dá, em que circunstâncias, o que ele paralisa na minha vida, o que ele me ajuda ou o que ele está me atrapalhando. Então, o primeiro ponto para a gente começar a erradicar, vamos dizer assim, esse medo é entrar em contato com ele, é não rejeitá-lo, porque como eu falei anteriormente, o medo é uma emoção que nos comunica algo. Então, é importante que a gente não rejeite essa comunicação, que simplesmente a gente esteja aberto a entender qual é a função dela na minha vida. Assim como todas as outras emoções, que a gente não deva rejeitá-las, mas sim compreender o que ela está querendo nos comunicar. Então, o primeiro passo é o que esse medo está querendo me dizer. Né? O que é que ele fala sobre mim, dos meus limites, das minhas dificuldades, das minhas limitações de fato. Então, entenda, tenha consciência desse medo. É claro que muitas vezes a gente não vai conseguir sozinho. Então, quando esse medo ele tiver inserido na sua existência de uma forma extremamente limitadora, é importante também procurar uma ajuda especializada, ou de um psicólogo, ou até mesmo de um psiquiatra, mas é importante estar atento, porque o medo pode nos fazer perder excelentes oportunidades de crescimento espiritual, excelentes oportunidades de crescimento em vários âmbitos da nossa existência. Se é início de um relacionamento, se é um trabalho novo, se é um desafio novo. Então, a gente precisa conhecer, entrar em contato com essa emoção. Esse seria o primeiro ponto. Então, a partir do momento que eu entro em contato com essa emoção e consigo compreendê-la, eu vou ter consciência. Eu vou poder me munir de recursos necessários para aprender a manejá-la, para aprender a lidar com ela. Então, a própria benfeitora Joana de Ângeles, ela vai dizer que um dos grandes fatores para que a gente aprenda também a lidar com medo é o amor por nós mesmos, né? Esse seria o primeiro. Por quê? Por que o amor por nós mesmos vai nos ajudar a lidar com o medo? Porque a partir do momento que eu me respeito, que eu me conheço, que eu aceito as minhas dificuldades, eu começo a ter por mim um sentimento de compaixão, de entender que essas limitações, elas são humanas, porque os desafios são para todos, não são exclusivos. Então, é preciso amar a nós mesmos através da autocompaixão, através do entendimento de que a nossa existência, ela tem recursos preciosos e ela tem uma utilidade, mas o medo, ele pode me extrair dessa experiência valorosa e ao mesmo tempo nos indicar a importância que tem o enfrentamento e entender. Então, amar a nós mesmos e aí, segundo a benfeitora, amar também ao próximo. Então, desenvolver em nós esse sentimento de coletividade, de humanidade, que nós somos seres humanos e compartilhamos das mesmas dores, dos mesmos sofrimentos, né? Sofrimento no sentido amplo, ou seja, nós estamos aqui vivenciando muitas situações desafiadoras e que são comuns a todos nós, como por exemplo, o medo da morte, a perda do emprego, não ser correspondido no relacionamento, né? Então, veja, a gente está sujeito a todos esses desafios. Então, desenvolver o amor ao próximo seria eu aceitar essa minha humanidade compartilhada, de que eu não sou o único a ter medo, o outro também tem, e nós juntos podemos nos ajudar, podemos compartilhar as nossas dificuldades e crescermos de uma forma fraterna. Por último, a benfeitora vai dizer que o amor a Deus, né? Então, o amor a esse ser e a essa, como os benfeitores espirituais nos esclarecem no Livro dos Espíritos, a essa inteligência suprema que gere tudo, que dá a todos nós a oportunidade e a misericórdia do crescimento. Então, aceitar também a existência dessa presença amorosa nas nossas vidas, que nos guarda,
que nos protege, que nos ampara. Isso também vai nos dar o sentimento de que nós não estamos sozinhos no mundo, de que nós estamos sob a proteção de essa inteligência poderosa, soberana, que tudo sabe, que tudo reconhece e que nos ama indistintamente. Então, essas seriam as formas da gente aprender a lidar com o medo. E é importante também a gente manter e perceber que toda vez que a gente se equivoque, ou mesmo que a gente erre, ao invés de cultivarmos a raiva por nós mesmos, que a gente possa se permitir a compaixão, se permitir esse sentimento e o direito à compaixão, de compreender que todos nós temos uma idade evolutiva, que todos nós precisamos considerar os nossos avanços, os nossos desafios, os nossos defeitos, mas também tendo em vista que nós somos seres em processos evolutivos. Então, é um momento da nossa existência, não significa estagnação. Estamos aqui para aprender juntos e para colaborarmos uns com os outros. Um grande abraço, um forte e carinhoso abraço em todos. E a nossa dica de livro é Plenitude, o livro Plenitude. É um livro escrito por Divaldo Pereira Franco e que tem com o auxílio da sua mentora e guia espiritual, Joana de Ângeles. Esse livro ele vai trazer os vários tipos de sofrimentos. Os sofrimentos físicos, morais, que vão empurrando multidões para os vícios, as fugas e o desespero. Por isso, a autora espiritual Joana de Ângeles, ela vai fazer uma profunda análise psicológica desses aspectos que envolvem o sofrimento e vai propor no livro a solução espírita, que é uma solução convidativa para o autodescobrimento, para a vivência evangélica e para o comportamento lúcido, estes que são requisitos essenciais para a conquista da plenitude. Esta é a terceira obra da série psicológica de Joana de Ângeles. É muito bom e nós, do programa Espírita Iluminando Consciências, Espiritismo em Foco, recomendamos. É uma ótima leitura para você. E se você quiser, você pode dar de presente também. Ótimo dar um presente como esse. O conto do leão medroso. Em uma savana africana, um leão estava perdido. Ele esteve longe de seu território por muitos dias e a sede e a fome o consumiram. Para sua sorte, ele encontrou um lago de águas frescas e muito limpas. Então ele correu rapidamente para beber a água e assim saciar sua sede e salvar sua vida. Ao se aproximar da água, ele viu seu rosto refletido naquelas águas cristalinas. Parece que o lago pertence a outro leão, ele pensou, e assustado, fugiu sem beber a água. A sede aumentava e ele sabia que se não bebesse a água, logo morreria. Na manhã seguinte, armado de coragem, ele se aproximou do lago novamente. Como no dia anterior, ele viu a imagem de um leão e, com medo e fraco, retirou-se sem beber. Alguns dias se passaram e, por fim, ele sentiu que esse seria o seu último dia de vida, caso não enfrentasse o rival. E tomou a decisão de beber água do lago e enfrentar o que poderia acontecer. Ele se aproximou do lago e começou a beber a água. E foi então que seu rival, aquele temido leão, desapareceu completamente. Moral da história: muitos de nossos medos são imaginários.
e estão apenas em nossa mente. Quando decidimos enfrentá-los, eles desaparecem. Não vamos deixar nossos pensamentos negativos nos dominarem, porque muitas vezes disso depende o nosso progresso na vida. Autor desconhecido. Pense nisso.